Existem dois tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos, surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Está começando
começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Excelente tarde para você que continua sintonizando as ondas da NN no seu ritmo. Segunda-feira, dia 9 de maio. Isso, vai anotando aí que tá passando rápido. Daqui a pouco tem camisa quadriculada para todo canto. Me dá mais retorno aí, por favor, Edmilson Melo. Trabalhos técnicos do homem da nave aqui, não reclame não. Se reclamar é pior. Aí tá bom, Satanás. Isso, tá bom. Meu Jesus, não, pai. Fica quieta, pai. Diminui esse bucho, cara. Diminui esse bucho. Agora seja. Vou botar essas imagens. Um dia eu ainda tenho coragem de divulgar essas imagens eróticas que você faz aqui na NN. Você se lasca. Muito bem, o Saúde em Foco é oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Quer marcar suas consultas e exames nesse que é um centro de excelência de saúde no estado de Alagoas? Então liga, DDD 82 para você que está fora do estado e o telefone 4009-6001. 4009-6001. Santa Casa de Misericórdia oferece Saúde em Foco com André Peps. Hoje, segunda-feira, a gente recebe aqui o nosso querido Dr. Yuri Candiago, cardiologista, e o assunto interessa a todo mundo. Todo mundo, 100% da audiência tem que estar interessada nesse tema. Sabe por quê? Os segredos do tratamento da hipertensão arterial, com o cardiologista Yuri Candiago. E sabe por que desse tema? Pois é, porque é o seguinte, a gente espera que você não tenha. Mas quem nunca teve um chamado pico de pressão, né? Quando você estava tudo bem, sentiu alguma coisa errada e foi aferir a pressão, ou ela subiu demais, ou ela baixou demais. Então, mas nesse caso aqui, nós estamos falando da hipotensão, que é a pressão baixa. A gente está falando dos segredos do tratamento da hipertensão arterial. Doutor Yuri, boa tarde, seja bem-vindo. Como foi aí o seu Dia das Mães? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, vendo. E foi tudo tranquilo, foi ótimo. A gente pôde estar com as nossas mães, né? As que nos geraram, as que cuidaram da gente, né? A minha sogra, né? Sogra é uma segunda mãe para uma parte das pessoas, né? Para outras nem tanto. E com as outras mães, né? Já que minha esposa é mãe de 2 meninas e um cachorro, né? É o filhote com 4 patas. Né? Muito bem. E a sua mãezinha está onde? Está aqui em Arapiraca, depois de faz uns 4, 5 anos que está morando aqui. Você conseguiu importá-la para cá? Então tá certo. Então foi um Dia das Mães abençoadíssimo, né? Isso. Bacana, que coisa boa. Vamos lá. Então tá. Doutor, que segredos são esses do tratamento da hipertensão? E a gente começa a entrevista, esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, que é o seguinte: até quando é que vocês cardiologistas afirmam para alguém, olha, você é hipertenso? Porque existia um convencionamento de que 12/8 era normal, 13/9 é hipertensão, enfim. Aí às vezes o cara a pessoa tem algum problema, a pressão sobe lá, tem um estresse no trânsito, recebe uma notícia que o salário vai atrasar 10 dias, por exemplo, né? E aí, meu amigo, não tem bom, né? Então eu queria saber o seguinte: quando é que a cardiologia ela afirma que uma pessoa é hipertensa? Quando é? Responder essa pergunta parece fácil, parece simples, mas não é. Tá? Eu vou tentar, no decorrer desse programa, mostrar para vocês o porquê. Tá? Não é uma doença simples, é uma doença extremamente complexa, do ponto de vista de tratamento também. Sim. E de acompanhamento e de diagnóstico. Tá? Para uma certa quantidade de pessoas pode até parecer simples, e muitas vezes é simples, mas para outra parcela nem tanto. O porquê? Porque para a grande maioria das pessoas, a causa primordial da pressão alta é o fator genético, é a herança de família, né?
E que não é só um gene que está ligado ao desenvolvimento e aparecimento da hipertensão, mas vários e vários genes. E uma pessoa pode ter só um gene que está alterado, que promove a hipertensão, mas pode ter vários. Quanto mais genes o indivíduo tem que promovem o surgimento da hipertensão, mais elevada ela é, mais elevada a pressão é e mais difícil de controlar. Por isso que tem pessoas que fazem uso de um remédio só, de um medicamento, de uma substância só para tratar a pressão alta e controlam bem. Outra, a gente precisa lançar a mão de 2, 3, 4, 5, 6 remédios para controlar a pressão. E às vezes nem controla, né? Porque existem vários e vários fatores que estão relacionados tanto ao surgimento da pressão quanto ao manejo, ao controle dela, né? Por exemplo, o consumo excessivo de sal, né, de sódio, ele naturalmente faz a pressão se elevar. Por quê? Quando a gente consome muito sal, logicamente ele vai para a circulação, é absorvido pelo intestino, vai para a circulação e o sal puxa água. Essa água em excesso que é puxada pelo conteúdo maior de sal, fica dentro dos vasos sanguíneos e exerce uma pressão contra vamos dizer assim, a tubulação, né? É como se fosse um cano mesmo. Um cano de água que, quando está cheio de líquido, né? Com muita pressão dentro, muito líquido, pode romper. Né? E isso acontece o quê? Quando a pressão muito alta por muito tempo, rompe no cérebro, dando um AVC hemorrágico, rompe em qualquer lugar, dando hemorragias, né? No nariz, por exemplo, que é muito comum, quando a pessoa que tem hipertensão e vasos muito frágeis, né? Rompe no nariz e aquele sangue escorrendo, sangue vivo, né? Que é um vaso superficial, bem frágil e que rompe ali, e graças a Deus, porque não chegou no cérebro. Não rompeu no cérebro, né? Rompeu ali e dando vazão àquela pressão que está dentro dos vasos sanguíneos. E também a obesidade, dificuldade de controle de outras doenças que estão intimamente e fortemente ligadas ao controle e à causa de hipertensão. Por exemplo, muitas pessoas que têm doenças renais nos rins, né? Acabam desenvolvendo hipertensão arterial, pressão alta, né? Doenças do metabolismo, doenças relacionadas ao uso excessivo de medicamentos. Por exemplo, a gente está saindo ainda, né? Não saímos ainda, mas estamos saindo da era do Covid. Sim. Né? Pelo menos do ápice do Covid. E muitas pessoas tomaram anti-inflamatórios, corticoides, né? E isso, com o passar do tempo, vai acelerando o processo de surgimento da hipertensão arterial, de diabetes. E isso antecipa doenças que poderiam acontecer daqui 10, 20 anos, e elas são antecipadas por conta do, vamos dizer assim, do consumo do organismo. Tá. Né? Antecipa as doenças, né? Então você pode participar pelo 996398389, é o WhatsApp da NN, no seu ritmo, 996398389. O assunto é os segredos do tratamento da hipertensão arterial, com o cardiologista Dr. Yuri Candiago, que está aqui com a gente. Você pode mandar suas dúvidas para cá, que ele vai tirar todas elas. Então, doutor, a gente pode dizer que uma pressão 12/8 ela é normal? Sim, segundo as pesquisas, a pressão ideal ela é 115/75. Como o cientista não gosta de número quebrado, 11/7. jogaram 11,5/7,5, né? Jogaram para 12/8. Até melhor para a gente explicar para todo mundo, né? Arredondando para cima um pouquinho, 12/8. Certo. Tá? Então essa é a pressão que a gente persegue para controlar bem o paciente. Tá. Acima disso, é uma pressão subótima ainda, mas vai aumentando os problemas que o paciente vai tendo, até 14/9, por exemplo. Né? Então, uma pessoa com 14/8, de média, né, que a gente faz na MAPA, por exemplo, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um exame que se faz de monitorização de 24 horas, em que o equipamento verifica e armazena essas medidas em um disco rígido, né, que é transferido depois para o computador e a gente analisa. Essas medidas, um 13/8, não é um 12/8, logicamente esse 13/8 e o 14/8 tem repercussão lá na frente, ao longo da vida. Não é uma pressão ótima, mas
diminui um pouquinho, uma porcentagem de qualidade de vida, de quantidade de vida até. Então, por isso que a gente persegue 12 por 8. Tá? E até tem campanhas da Sociedade Brasileira de Cardiologia e as sociedades internacionais em que a meta que a gente tem que procurar é 12 por 8. Tá aí na tela do NN Play, tá? Quem tá acompanhando aqui, a normal 12 por 8, é elevada 12 por 12.9, né? É isso. E a alta é estágio 1, 13 por 14, né? É isso mesmo? Não. Essas classificações, se vocês verem daqui a 1, 2 anos, elas vão mudar. Que cada encontro de especialistas, de sociedades de especialistas, elas modificam um pouco, principalmente americano, né? As sociedades americanas, elas, cada vez que se reúnem, elas alteram esses padrões. Pronto, tá, né? Aí a tabela da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dão nomes diferentes para pé hipertenso e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam bem o que a gente começa tratamento quase que imediato o paciente tem 14 por 9 de pressão alta, a gente está autorizado a começar um tratamento com remédio para esse paciente? Estamos. Principalmente se ele tiver o que a gente chama de lesões em órgão-alvo, se ele tiver algum problema renal, se ele tiver tido um infarto, se ele tiver tido um AVC, se ele for um diabético com colesterol alto, a pressão do paciente tem que ficar um pouco mais abaixo, né? Se ele tiver uma hipertrofia do coração, que já é um indício que a pressão, mesmo estando naquele limite, né, que a gente chama de hipertensão limítrofe, ela já está dando consequências no coração, então a gente está autorizado a tratar o paciente com remédio, né? Quando não existem essas lesões em órgão-alvo, né, uma aterosclerose, que é aumento da espessura da parede das artérias, que a gente mede no Doppler de carótidas, né? A gente pode lançar a mão quando não tem esses fatores extra, né, esses fatores de lesão em órgão-alvo, vasculares, coração, rim, cérebro, outros lugares, locais. Nós podemos orientar o paciente por 6 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, quem sabe, de acordo com cada paciente, para fazer atividade física, diminuir o consumo de sal e outros cuidados, meditação, tudo mais, cuidar da saúde, prevenir. A gente consegue ficar um certo tempo com o paciente com a pressão normalizada se ele fizer tudo direitinho. Agora, eu gostaria de perguntar a todos que estão em casa: quem tem disciplina suficiente para fazer uma dieta rigorosa ou próximo da rigorosa, exercícios físicos regulares por tanto tempo para cuidar da saúde? Normalmente a gente faz isso depois de ter tido um infarto, depois de ter tido um AVC, de um câncer, aí a gente começa a se cuidar, né? Porque a bomba já estourou, aí para eu não morrer, eu vou me cuidar, porque aí eu começo a dar valor à vida, né? Verdade. Doutor Yuri, outra coisa, tá, a gente já viu aqui a pressão... O 14 por 9, então, seria o limiar, o limite, né? Claro que a gente deve perseguir o 12 por 8 para todo mundo. Certo. Se tiver 14 por 8, o que eu preciso fazer? Você é dito hipertenso? Não. Tá? Mas já é um sinal amarelo. Cuidado, né? Tira o pé. Vá se cuidando. Diminua o consumo de sal, de gorduras, frituras, faça exercício, mantenha o peso ideal, né? Baixe o peso, para que você não fique hipertenso no futuro, porque quanto mais a gente vai envelhecendo, a pressão também vai alterando, vai aumentando, porque a parede das artérias vai ficando mais rígida, mais espessa, mais endurecida. Isso vai aumentando a pressão dentro das artérias, a pressão. Tá. Eu queria te perguntar uma coisa, doutor, que deve ser a dúvida de muita gente que está em casa também, que é o seguinte: tá bom, indivíduo com pressão de 14 por 9, ok, tá certo, ele fez a leitura. A minha pergunta é: quando a gente fala que o indivíduo é hipertenso, a pessoa é hipertensa, ele tem ao longo do dia essa pressão aqui constante, é isso? Porque veja só, o indivíduo está em casa agora, ele tem um tensiômetro daqueles digitais. Sim. Que eu tenho em casa também, né? De vez em quando eu vou lá aferir a pressão para ver como é que tá. E inclusive vamos ensinar aqui você também a como você usar e como você medir
né? Já aqueles tensiômetros que já não são muito bem recomendados pela cardiologia. O tensiômetro recomendado é aquele que é o estetoscópio, que o médico vai lá junto com o tensiômetro e faz a medição da sua pressão, tá? Mas eu queria perguntar exatamente isso. Vai lá que o indivíduo esteja em casa, aí ele saiu do banheiro para a sala, né? Pegou o tensiômetrozinho, colocou aqui no braço aqui, inflou, joia, deu 14/9 a pressão do cidadão. O cara vai ficar louco, né? Muita gente fica. Ele vai ficar louco, ele vai medir umas 10 vezes, até ele dizer assim, não, agora tá bom, eu vou tirar agora, porque entrou na minha cabeça agora que tá normal. Eu queria lhe perguntar exatamente isso. Quando a gente diz que um indivíduo é hipertenso, é porque das 24 horas que tem no dia, vamos dizer, foi predominante essa pressão de 14/9, é isso que vocês querem dizer? Sim e não. Vou contar um caso aqui que eu discuti com uma equipe que trouxe esse exame, a MAPA, de 24 horas do Brasil, que são duas das pessoas que mais falam e conhecem hipertensão no Brasil. São de São Paulo. E eu participei de um evento, há muitos anos eu estudo hipertensão, desde a faculdade. E eu lancei um caso que eu tive de uma situação de uma paciente minha, paciente e amiga, né? Sim. Que tinha uma pressão peculiar. Por exemplo, ela tinha uma atividade docente, né, do ensino superior, professora do ensino superior, e a pressão sempre normal, limite e tal. E ela muito ansiosa quando ia dar aula. E aí o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou saber se ela tem pressão alta ou não? Já que a medida do consultório tem alguns viés, tem alguns erros, algumas coisas que alteram a medida da pressão, que influenciam. Pedi um mapa para ela e notei que ela tinha a pressão sempre normal. Quando ela botava o pé dentro da faculdade, dentro da sala de aula, a pressão subia, ficava 16/10. E mantinha alta enquanto ela estava dando aula. Quando ela saía, a pressão baixava e normalizava pro 12/8. Sim. Tá? Por que eu conto isso? Porque tem pessoas que têm um comportamento do ambiente, tem uma influência do ambiente, do comportamento da hipertensão. E que eu contei esse caso para esses professores, né, do curso, que eu fiz várias e várias vezes, inclusive, sempre atualizações, e eles contaram um outro caso, que um cirurgião do Rio de Janeiro, operando 2 ou 3 dias no Rio e 2 ou 3 dias em São Paulo, morando no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro a pressão dele sempre normal, sinalizada sempre com exames, com vários exames, normal a pressão dele. Quando operando em São Paulo, a pressão dele está alta, porque tem o trânsito mais intenso, tem o estresse, tá? É outra história. Então, quando ele estava operando, quando ele ficava em São Paulo, ele tomava remédio para pressão. E quando ele voltava, ficava no Rio de Janeiro, ele não tomava o remédio, porque a pressão tinha comportamento normal. São questões da arte da medicina, que a gente vai aprendendo com experiência. São nuances da medicina. Nuances da medicina. Eu tive uma paciente, por exemplo, que ela tinha a pressão 12/8. E ela só ficou, e ela tinha uma dor de cabeça. Normalmente a dor de cabeça ela é relacionada mais a estresse, ansiedade, enxaqueca do que com pressão alta. Você não espere começar um tratamento para hipertensão arterial, para pressão alta, começar a doer. se tiver dor de cabeça. Porque se tiver dor de cabeça por conta da pressão, você está num risco iminente de ter um AVC. Uma ruptura, um aneurisma que vai romper. Tá? Então, pressão alta não dá dor de cabeça. Quando dá um desconforto mais aqui na nuca. É bem atípico. Aquela dor de cabeça pulsátil, tudo, né? Bem forte. Geralmente quando não é um AVC, né? Geralmente é enxaqueca ou uma dor de cabeça relacionada a estresse. Então procure um neurologista para fazer um diagnóstico, uma avaliação e fazer o tratamento mais adequado. Pressão alta é, como dizem, silenciosa. Ela não dá aviso. Não manda aviso. Ela está alta e ponto. Como é que a gente faz diagnóstico? Medindo a pressão. E os segredos da medida do diagnóstico da pressão são os seguintes, alguns deles. Em primeiro lugar, segundo o último consenso brasileiro e das sociedades internacionais de hipertensão,
Qual o melhor aparelho para medir a pressão? Um digital. Qualquer digital? Não. Não é um aparelho que se verifica a pressão no punho. Não é, porque eles carecem de uma regulação, né? Não são os ideais. É um aparelho digital que se use no braço, tá? E tem que ser posicionado direitinho, tá? Tem uma marca sempre, tá? Sempre, todo aparelho tem uma marca que é colocada 2 dedos acima da prega do cotovelo, né? Com aquela marca em cima da artéria, no meio do braço, com o braço colocado nessa posição que eu estou colocando aqui, mais ou menos na altura do coração, relaxado, eu estando com os pés descansados, apoiados no chão. Eu não posso estar com a bexiga cheia, então, porque altera a pressão, tá? Esvazio a bexiga, vou no banheiro, volto, relaxo. Se eu tiver não posso ter fumado e nem feito exercícios físicos 20, 30 minutos antes, porque isso altera a pressão. Eu faço uma medida, 2 ou 3 de forma ideal, desprezo a primeira e faço uma média das 2 últimas. Aí sim eu tenho uma medida mais perfeita, doutor, da pressão. Qual o intervalo? 1 minuto entre cada medida. Tá? É esse aparelhinho aí, ó. Esse aparelhinho que tá aí. Tá aparecendo aqui, quem tá acompanhando a gente pelo NN Play, tá vendo um aparelhozinho aí que não é de pulso. Aparelho digital. Tá? Ele é digital. E como é que eu sei se o aparelho é bom ou não? Eu vou olhar na caixa do aparelho digital, de colocar no braço, não no punho, e vou ver se tem algum selo ali de autorização, de calibração, de validação, que a gente chama. Validação pela Sociedade Brasileira de Hipertensão, Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou Sociedade Americana ou Europeia, Britânica de Hipertensão. Se tiver esse selo, eu posso confiar, porque são aparelhos validados internacionalmente para que eu possa ter uma segurança. Não, esse aparelho eu não vou ter problemas, ele vai medir direitinho. Tá? E mesmo assim, o aparelho depois de 1 ano, ele vai continuar medindo a pressão direitinho? Você tem que mandar, onde você comprou, você leve e mande calibrar esse aparelho. Tá? Okay. Então, não é tão simples assim a gente chegar e dizer assim, não, você é hipertenso. Até porque uma pessoa que chega no consultório, olha aí, outro aparelhinho. São vários e vários aparelhos, vários e vários fabricantes, né? Uma pessoa que chega ansiosa, estressada, chegou da rua, vai medir a pressão naquele instante. Vai valer essa medida? Não vale. Primeiro eu tenho que dar pelo menos 5 minutos, 10 minutos para ela relaxar. Pelo menos 5 minutos para ela relaxar, baixar a poeira, aí eu verifico a pressão dessa pessoa. Ok. Né? Tem mensagem aí pelo 996398389. Um abraço aqui para o meu querido Sandro Amorim, que escuta sempre aqui. E tem mensagem do Luciano e da Edneuza. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Aqui é o Luciano Sebastião. Doutor, pressão nervosa é normal? Porque toda vez que eu vou, fui pro Detran fazer um exame de vista, aí lá quando o médico mandou medir a pressão, tava 14/8. Não sei porque eu tava com fome já, né? Que era mais de 11h30. Exame de vista do Detran. E a pressão tava muito alta. E tem horas que dá tontura, né? É pressão baixa ou alta. Dá tontura, a vista fica turva. O problema da minha pressão é a minha pressão de ansiedade. Aquela pressão quando tá naquele momento. Chega no momento. De um momento para outro a pressão fica alta. Quando eu vou para um canto já está alta. Eu sei que eu percebo que ela está alta, porque a vista escurece, dá tontura. Me explica aí, doutor. Luciano, muito obrigado pela sua audiência, querido. Bom, nós que não almoçamos ainda, se a medir a pressão da gente, ela pode dar nesse limite também, né? É mesmo? Quer dizer que a fome também dá pressão alta. É ansiedade. Tá. Toda situação que gere ansiedade, estresse, ela faz a pressão subir. Por exemplo, se você tiver com dor de cabeça, por que a pressão sobe de quem está com dor de cabeça com enxaqueca? Que gera um estresse, a gente não fica bem. Sim. Tá? Existe uma descarga de substâncias no sangue da classe da noradrenalina, da adrenalina, né, que faz o coração acelerar, palpitar, né, faz com que os vasos sanguíneos fiquem mais rígidos, mais comprimidos, e isso faz a pressão subir momentaneamente. Enquanto
sustentar, enquanto prevalecer o estresse, a situação que gera estresse, a pressão vai ficar naquele limite, tá? Passou o estresse, a pressão normaliza. O que acontece? O que é pressão alta? Quais são as variações? Quais são os nomes que a gente tem e os diagnósticos que a gente tem? O paciente normotenso é aquele paciente que tem a pressão normal no consultório, a gente faz o mapa, pressão normal. Ótimo, está definido. O paciente, que esse é o normotenso verdadeiro que a gente chama. Aquele paciente que chega no consultório tem pressão alta, a gente faz exame, o mapa, por exemplo, e ele tem a pressão alterada, é um hipertenso verdadeiro, tá? Aquele paciente que chega para fazer um mapa da pressão, tá ansioso, né? Ele faz as primeiras medidas com o aparelho que faz automaticamente, a pressão vai dar mais alta. Depois de um tempo, quando ele chegar em casa, ele relaxa, baixa a poeira, né? Fica mais tranquilo. A pressão começa a normalizar. E assim ele fica até voltar para a clínica. E às vezes já está relaxado, mas às vezes quando volta para a clínica a pressão sobe de novo. O que é isso? Isso é hipertensão do avental branco. Ou quando ele chega no consultório, eu verifico a pressão dele, o que é muito comum, extremamente comum. Principalmente nas primeiras consultas. E eu aviso para os pacientes, relaxa, sua pressão está alterada agora, eu verifiquei aqui, né? Porque é a primeira consulta. Quando a gente fizer a segunda ou a terceira, nos retornos, a sua pressão já vai estar normal, porque você vai se acostumar comigo. Mesmo com essa voz? Essa voz. Porque, cadê a doutora Isabela? Doutora, a voz, o time da voz já ajuda um bocado, né? Ele deve estar trabalhando. O Edmilson disse que tem uma mensagem. Mas o Edmilson me mandou uma pergunta aqui pra mim. Eu pergunto, Edmilson? Deixa eu responder só terminar esse assunto que é interessante, só pra vocês terem uma ideia. Então, isso é hipertensão no avental branco. Que é, você chega no consultório, sua pressão é normal em casa. Por isso que é importante medir a pressão em casa. Tá? Aí você chega na frente do médico, com aquela expectativa, com aquela ansiedade, a pressão dá lá em cima. Aí você sai, vai para casa, vai pro posto, tudo, com aquelas pessoas que você conhece, e a pressão fica sempre normal. O que é isso? Hipertensão do avental branco. Só que existe outro diagnóstico que muitas pessoas nem conhecem, que é o quê? Hipertensão mascarada. O que é isso? O que é hipertensão mascarada? Você não conhecia? Não. Pois é, o que é isso? É que a pessoa... Isso acontece muito com pacientes idosos. É um paciente hipertenso, mede a pressão em casa ou em outros lugares, a pressão está alterada. Chega no consultório e aquela figura paterna do médico, né? Que, poxa, agora o doutor vai resolver meu problema, ele vai me acolher e vai resolver todos os problemas que eu tenho. Uhum. Ele se sente confortável e a pressão baixa, fica normal. E aí, se a gente confiar só nisso, poxa, a pressão tá ótima, tá excelente. E muitas vezes a gente nem pede mapa para esses pacientes. O paciente sai dali do consultório, vai tratar o colesterol, a glicose, alguma coisa que ele tem, alguma artrose, que é comum nessa idade, e não tem o diagnóstico de hipertensão. Mas aí a gente vai fazendo outros exames, às vezes de um check-up, e esse paciente faz um eco com um ecocardiograma e tem lá uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, para ela acontecer, é porque ou o paciente é hipertenso ou tem alguma síndrome genética, alguma doença genética que faz o coração ficar mais espesso com hipertrofia. Ou algumas outras doenças que causam isso. Aí a gente sente uma luz, ou faz um eletro e tem uns sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo, de sobrecarga ventricular esquerda. Então eu tenho que, se o paciente tem pressão normal e tem essas lesões em órgão-alvo, o que está acontecendo? Vou pedir um mapa para esse paciente. Aí faz o mapa e lá mostra que o paciente é hipertenso. Então é aquele paciente que é hipertenso, mas o comportamento na frente do médico, principalmente na frente do médico, ela é de pressão normal. Então que é a pressão que está mascarada, tem uma máscara ali. E não é aquela verdade. Entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia. Essa é a parte mais difícil de fazer diagnóstico. Tá? É mais comum nos pacientes sexagenários, nos pacientes idosos. Tá vendo aí, Edmilson? Vamos lá, solta aí, Ednilson, vamos lá.
Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. Eu sou Edneuza Gadi, tenho 59 anos de idade, 1,52m, 58 quilos e faço exercício. Agora, ultimamente, eu não estou fazendo por conta do meu trabalho, estou pegando muito cedo, mas eu sempre fiz exercício, corri e tudo, e tive um pico de pressão uns 3 anos atrás, absurdamente. E assim, muito silenciosa, ela não deu sinal de nada, fui parar no hospital. Hoje eu sou uma pessoa hipertensa. Tomo 2 tipos de remédio, que é o hidroclorotiazida e o losartana. E já tive também um pico de pressão agora há pouco, há uns 3 meses atrás, eu tive um pico de pressão novamente. Eu sempre como super natural, coisa super tranquila, entendeu? Sal é o mínimo que eu como, mas o que acontece com esse pico de pressão meu? Pode ser emocional? Pode ser um exagero, às vezes, na comida que a gente come, numa comida a mais em algum lugar. Como eu tenho que fazer? Eu sempre verifico minha pressão, né? E às vezes está 14, 15, 16, daqui a pouco ela está 13. Quando eu estou bem normal. Isso é normal ou não? Muito bem. Pode ser 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo ou em separado. Eu sempre digo para os meus pacientes que tem a pressão controlada e tem alguma desavença, algum estresse emocional, né? E eu digo, se você estiver bem com a pressão normal, tranquila, 12/8, e você por um acaso der uma topada no meio fio, aquilo gera uma dor, a pressão vai subir por conta disso. Se você tiver um desentendimento com alguém, qualquer fator que gere estresse, a pressão vai subir. Uma dor de cabeça, uma enxaqueca, gera um estresse físico. E isso, tanto estresse físico quanto emocional, faz a pressão subir, sim, naquele momento, tá? Agora, se você consumir mais sal do que o habitual, enquanto o sal estiver circulando, vai fazer a pressão subir, sim, tá? Então, a pressão, ela é sempre 12/8, doutor, quando eu for verificar? Não. Como a gente trabalha muitas na formação com cirurgia cardiovascular, é uma das etapas que a gente cumpre, né? E o paciente é todo monitorado lá, com outro tipo de tensiômetro, com coluna de mercúrio e tudo mais. Cada batimento que o paciente tem, cada batimento do coração, a pressão é diferente. Então, cada batimento seu, a pressão tá de um jeito, mais alta, mais baixa, mais alta, mais baixa, tá? O X da questão é o seguinte: aquela oscilação da pressão, ela tem uma faixa de normalidade. Se ela ficar oscilando sempre, e toda a pressão oscila 15/9, 15/8, 16/9, 16/8, 14/8, essa oscilação que está numa faixa muito elevada, ela não é boa. Mas se ela estiver oscilando 11/7, 12/8, 13/8, depois 12/7, nessa oscilação, nessa faixa da normalidade, está ótimo. Tá? Se ela ficar oscilando muito para baixo, aí a gente tem que fazer o quê? Diminui a dose do remédio do paciente, né? Ver se o que a gente faz, se tira o remédio, se diminui a dose, tem que lançar mão dessas práticas, tá? Então, várias coisas podem fazer a pressão subir. Tá falado aí. No intervalo, tem algumas perguntas aí. Por exemplo, essa questão da tontura e turbidez na visão, doutor. Esses distúrbios na visão que o Luciano... Pode acontecer por conta de uma hipoglicemia, por exemplo. Aí, ó, o paciente com... Isso aí pode acontecer pelo seguinte, ó. Lá no início da mapa, né? A pressão está bem alta. É um efeito do avental branco, por exemplo, né? Efeito de estresse. Mas à noite também está alterado, tá em aquela parte colorida em vermelho. O paciente não está dormindo bem, tá? E o mapa não é um exame assim muito tranquilo de fazer, porque ele fica apertando o braço, tudo, mas é o melhor exame que a gente tem hoje em dia para fazer. A gente tem que lançar a mão dele. E aí, quando o sono é muito ruim, a gente desconsidera essa parte alterada da noite. Tá? Eu ia perguntar sobre isso também, olha aqui, tá anotado aqui. Aí é um paciente hipertenso clássico, em que a pressão, e está muito alterada essa pressão. Esse paciente dá trabalho para controlar. Então todo o gráfico é vermelho, tá vendo? Do início ao fim, todas as medidas alteradas. Esse paciente, se não foi tratado, tem que ser otimizado o tratamento dele. Como é que a gente faz a otimização? A gente vai para o intervalo agora? Sim. Depois a gente fala.
Perfeito, então. 996398389 é o WhatsApp da NN. No seu ritmo você pode participar. O assunto é o segredo do tratamento da hipertensão arterial com o Dr. Yuri Candiago, cardiologista. O Saúde em Foco está sendo oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Intervalo, a gente volta já. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo. A tecnologia e o movimento. Você vai querer ter o seu.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Procriança 24 horas, dia e noite cuidando do seu filho. Pronto atendimento infantil, pediatras de plantão 24 horas diariamente. Consultas, internamentos, perfuração de orelhas, nebulização e oxigênio. Especialidades pediátricas, alergologista, endocrinologista, nutricionista. Rua Nossa Senhora de Fátima 159. Telefones 3530-9442 e 3521-8836. Responsável técnico Dr. Gilson Belo, CRMAL 452. Ih, precisou faltar naquela consulta e não avisou? Tirou a vaga de outra pessoa. Por isso, quando não puder ir, desmarque com no mínimo 24 horas de antecedência. É que quando você falta e não avisa, outras pessoas ficam sem atendimento. E para a Unimed, a sua consulta é o nosso compromisso. Utilize os canais de comunicação. Acredite, a sua falta faz falta. Unimed. A Droga Lima é uma farmácia 100% alagoana. Estamos presentes em 7 cidades: Arapiraca, Delmiro Gouveia, Maceió, Olho d'Água das Flores, Palmeira dos Índios, Penedo e São Miguel dos Campos. Estamos aqui para mais de 1.500.000 pessoas. Estamos aqui por você. Droga Lima Fast Delivery 3522-2000. Existem 2 tipos de SUVs que você pode comprar. Os novos surpreendentes e modernos SUVs Tigo e os outros. Ou seu SUV é um Tigo, ou ele é antigo. SUVs Tigo, a tecnologia em movimento. Você vai querer ter o seu.
Excelente tarde, né? Muito bem aqui, segunda parte da nossa entrevista com essa tarde bacana aqui. Tá bom, Edmilson, com a voz tá bacana, é só na musiquinha que fica mais alto. Deixa de seguir, coisa, o cara vai. Respeita a polícia. Olha, é o seguinte, estou conversando com o Dr. Yuri Candiago sobre os segredos do tratamento da hipertensão arterial. Então, o senhor falava antes do intervalo, o senhor deixou uma pergunta para o intervalo e eu tenho mais algumas aqui. Mas vamos à pergunta que o senhor deixou para o intervalo para a gente começar a falar desse assunto mesmo. O que eu deixei de pergunta, qual foi? Tratar a pressão alta, usar remédio, é igual a controlar a pressão? Em resumo é isso. E o que a gente acha? O que vocês acham aí? Que tá tomando remédio? Eu tô tomando, doutor, captopril para tratar a pressão, um comprimido de manhã. Eu vou controlar minha pressão? Eu tô tomando losartana com hidroclorotiazida. Eu vou controlar minha pressão? Vou deixar ela 12/8? Depende. Lembra que a gente falou sobre os genes? Né? Quanto mais genes a pessoa tem envolvida no surgimento da hipertensão, mais a pressão é alterada e dá mais trabalho pra gente, para controlar. Portanto, nas pesquisas, 70% dos pacientes que têm pressão alta ou mais só vão conseguir controlar a pressão usando 2 remédios para baixar a pressão ou mais, 2 ou mais remédios para controlar a pressão. Uhum. Aqueles 20% e 30% controla com um remédio só. Uhum. E como é que funciona isso? Se eu tomar captopril, eu vou controlar minha pressão, um comprimido por dia? Eu estou usando remédio para pressão, né? E será que você está usando o remédio correto, bem indicado e na dose correta? Tem dose para usar o remédio, tem horário para tomar o remédio. Muito bem, eu estou usando captopril uma vez por dia. E a gente sabe que captopril tem um período de ação de 6, 8 horas, no máximo estourando 12 horas. Uhum. Então eu vou estar tendo o efeito do remédio captopril por 6, 8 horas, mais ou menos. E o restante do tempo, 16 ou 14 horas, eu vou estar sem o efeito do captopril na minha corrente sanguínea. Portanto, a pressão está refém do acaso. Eu não vou controlar a minha pressão, não vou ter remédio para controlar a pressão nessas horas. Mas tem o nalapril. E o nalapril controla melhor a pressão? Controla melhor a pressão. Em média, 12 horas. Por isso que a gente usa geralmente da forma de 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Tá? E tem outros remédios. Perindopril, tá? Perindopril age pelo dia todo, dá para usar uma vez por dia. E a losartana, doutor, que é um dos remédios mais prescritos no Brasil, principalmente para hipertensão. Losartana é feita para usar 2 vezes por dia. E tem dose. Se eu usar a losartana de 25 miligramas, vou controlar a pressão? Se a sua pressão for aquela maneirinha mais leve, pode ser que controle. Se eu chegar na dose de 50 miligramas de manhã e de noite, eu vou controlar a pressão? Pode ser que controle. E se não controlar a pressão, o que eu faço? Você volta no seu médico, ele vai te orientar primeiro, qual o principal fator para não controlar a pressão? É falta de disciplina. Você não come com pouco sal, o alimento não tem pouco sal, não faz exercício físico, não mantém o peso, não reduz o peso, e aí a pressão vai se manter alterada. Uhum. Cada 10 quilos de pressão cada 10 quilos de peso que eu reduzo, eu consigo baixar a pressão um pouco. Eu fazendo exercício, eu consigo reduzir a pressão. Eu comendo pouco sal, eu reduzo a pressão. Então não é só remédio da farmácia. É mudar o hábito. Comida, alimento é remédio. Exercício físico é remédio. Tá? Ok. E se não controlar só com a losartana, eu posso usar a hidroclorotiazida, sempre com orientação médica, por exemplo, que tem remédios que interferem no ácido úrico, na glicose.
né? No bebê, se você tiver grávida, se puder ficar grávida, tem remédios que pode usar, tem outros que não. A gestante tem remédios que ela pode usar e outros não, a grande maioria não. Então, quanto mais elevada a pressão e por mais tempo, eu preciso de lançar mão de vários remédios. Eu tenho que usar 2 tipos de remédio diferentes, 3 remédios diferentes, 4, 5. Tá. Depende de cada caso. Ok. Tem mensagem aí, né, Edmilson Melo? Tá ouvindo aí? Tá vendo aqui da Vanderleia, que mora no Canabrava, em São Sebastião. Um abraço aqui a Eva Vilma e Ana Paula Caetano, que estão acompanhando a gente aqui pelo nosso NN Play. Vamos lá a mensagem, vamos lá. Boa tarde a todos que fazem parte desta emissora. Ao doutor, quero parabenizar o André Pepes por este programa tão significativo para as nossas vidas, melhor muitas vezes mais que uma consulta. E a pergunta para o doutor é o seguinte: eu tenho 44 anos e faço uso de Enalapril 20 miligramas, recomendado pela minha pressão de um descontrole. Mas segundo o médico que me avaliou, ela é emocional. Aí eu gostaria de saber se quando a pressão ela é emocional, é necessário fazer uso contínuo da medicação. Porque quando eu fiz um mapeamento por 10 dias, ela ficou controlada. O que eu devo fazer? Muito obrigado, Vanderlei, então, pela sua participação. Em primeiro lugar, a hipertensão emocional, que é a hipertensão do avental branco, tem 2 pontos aí. Você pode ser hipertensa e ter, junto com ela, o efeito do avental branco, quer dizer, situações de estresse que a pressão suba, e aí você tenha os picos de pressão de vez em quando, né? Isso precisa de tratamento, porque estresse tem que ser tratado, tá? Ou você pode ter a pressão normal, absolutamente normal, e ter o efeito do avental branco que a gente vê no mapa, por exemplo. E a pressão no consultório está normal e no mapa tem aquela subida no início do exame, ou no final, ou no início e no final, e nesse intervalo entre o início e o final, a pressão absolutamente normal. Isso chama-se hipertensão do avental branco, tá? E isso precisa ser tratado ou não? Eu posso ficar sem remédio, já que a hipertensão do avental branco é só estresse, só ansiedade? Depende. O paciente que tem hipertensão no avental branco não tem o mesmo risco de desenvolver doenças cardiovasculares no futuro do que uma pessoa que não tem pressão alta, que tem a pressão absolutamente normal, que não é o hipertenso do avental branco. Porque aqui esses picos esporádicos, mas que existem por ansiedade, eles geram microlesões vasculares. Isso com o tempo vai causando lesões vasculares e problemas nos rins, no coração, no cérebro, tá? É como a gente estava falando com o André Pepes aqui no intervalo. Sabe um lutador de boxe que ele não é nocauteado, não cai ali na luta, mas ele está levando soco, pancada o tempo todo. A cada 6 meses ele tem uma luta, ou uma vez por ano, e aquela pancada. Muitos desses lutadores, quando se faz as avaliações neurológicas, eles acabam tendo microlesões vasculares por conta de pancadas, né? Que são ocasionais, esporádicas, de tempos em tempos, e acabam tendo demência, doenças neurológicas. Então, trazendo isso para a prática cardiológica, é como se você tivesse com a pressão normal e de repente levasse um soco dentro da artéria, que é esse pico de pressão alta, gerada pelo estresse. Então, por isso que esses pacientes têm, ao longo do tempo, uma diminuição da expectativa de vida, tá? Esse paciente, se ele não tiver lesão de órgão-alvo, se ele tiver um eco normal, tiver funcionamento do rim normal, tiver tudo normal, ele não precisa tomar remédio para pressão. Precisa tratar a ansiedade. Mas, se esse paciente que tem o rótulo de hipertenso do avental branco e for detectada alguma lesão vascular, tiver a espessura da carótida aumentada, tiver um início de hipertrofia do ventrículo esquerdo, tiver uma nefropatia, ele precisa ter a pressão muito bem controlada, até nesses eventos de hipertensão do avental branco, de ansiedade. Então a gente pode usar doses mais baixas de remédio, mais para proteger as artérias, a circulação,
do que para baixar muita pressão. Tá? Então tem essa ciência e tem a arte que é muito de tato, de investigação do dia a dia. Uhum. Para a gente finalizar, o Fagner, meu querido, está dizendo o seguinte: tô lascado. Ele colocou aqui: quando tomo remédio da pressão à noite, eu passo a noite levantando para urinar e a pressão começa a subir, mas é de raiva. Aí ele coloca aqui agora no NN Play: Fagner, o melhor programa de rádio de Arapiraca. Muito obrigado, querido, é bondade sua. Doutor, pra gente finalizar mesmo, eu tenho um minuto aqui pra gente finalizar. As pessoas estão ouvindo a gente aqui. Olha só, o Reinaldo disse uma coisa aqui que eu não posso dizer isso no ar, né, bicho? Ele apagou a mensagem. Não apague não, rapaz. Não apague não. Tá vendo aí? Apagou a mensagem aqui, o Reinaldo. Mas tudo bem. Depois eu digo. Distúrbios do sono, doutor. Pessoas que dormem mal, né? E no outro dia acorda, sabe, com aquele cabo de guarda-chuva, aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, nada dá certo. Porque o indivíduo acordou 3 da manhã, ele simplesmente não consegue mais pregar o olho, o dia dele não vai render. Ele pode ser um hipertenso quanto mais, ou ele pode desenvolver alguns períodos de hipertensão sem nenhum motivo aparente. Tem uma etiologia, tem uma doença chamada síndrome da apneia do sono, que ela está muito relacionada à hipertensão arterial, ao surgimento de pressão alta. E com o passar do tempo, a pessoa que não dorme bem e que tem outras alterações, não é só dormir bem, tá? Existe um exame bem específico para determinar se tem a síndrome da apneia do sono, tá? E se a pressão tiver limítrofe, já tem que tratar. Às vezes, você tratando a apneia do sono já melhora a pressão, e às vezes não melhora tanto assim, mas alivia. Né? Então esse paciente tem que ser tratado, tem que ser acompanhado, e até porque vou fazer 49 anos daqui a alguns dias. Eu sei que quando eu tiver 70 anos, se eu chegar lá, a minha pressão é normal hoje em dia. 11/7, 12/8. A minha chance de ser hipertenso é muito maior, que o corpo vai se modificando, tá? E eu tenho uma tendência a ficar hipertenso, até porque eu tenho história familiar de hipertensão. Né? Então, são doenças degenerativas que são próprias do envelhecimento. Ok, tá falado aí. Dr. Yuri Candiago atende aqui, vai aparecer na tela do NN Play, atende aqui no CMI, Consultórios Médicos Integrados. O telefone é 3522-3388 para você marcar suas consultas. Viu, Vanderleia? Vai lá, passa lá que vale a pena. Eu sou paciente dele, posso recomendar. 3522-3388 em Arapiraca, em Palmeira, no CEMEP, 3421-2826. E o telefone WhatsApp do Dr. Yuri é DDD 82 99838-8887. Repetindo, DDD 82, telefone WhatsApp do Dr. Yuri Candiago, 99838-8887. Dr. Yuri, muito obrigado pela concessão da entrevista. Até a próxima daqui a 15 dias. Até mais. E lembrando que o Saúde em Foco foi um oferecimento da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Se saúde é tudo, temos tudo em um só lugar. Ligue agora para marcar suas consultas e exames pelo 4009-6001. Edmilson, obrigado pela técnica. Obrigado também, Marco Aurélio, aí pelas imagens. E tá chegando aí o gostosinho de Palmeira dos Índios, nosso Sérgio Paulo, nosso DJ Sérgio Paulo, com aquela energia que só ele tem. Esse garoto é ligado 24 horas aqui no 220, né? Bacana. Deus abençoe. Uma excelente tarde para você. Fique todos com Deus. Se ele permitir e quiser, amanhã a gente volta. Tchau.